Irmãos, amém? Que bom estarmos aqui nessa noite. Já para você já ficar tranquilo e sentado, vamos fazer a leitura que eu quero usar como base aqui nessa noite. Logo depois o irmão já pode ficar bem à vontade, pode sentar. Mas a princípio vamos ler, está em Lucas, bem fácil de achar, né? Terceiro evangelho escrito a partir da visão, da experiência de Lucas. Capítulo de número 16, versículo 19 e mais alguns versículos. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a seguir. Amém, irmãos? Amém. Amém. Minha Bíblia diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Pode sentar. O rapaz pregou aqui, comentou aqui nessa noite, eu sou ruim para gravar nome, não lembro o nome, mas eu estava ali pensando, ele poderia já a gente ter finalizado. Porque eu estava em casa e durante o tempo que eu preparava algo isso aqui, buscava em Deus algo para a gente meditar aqui nessa noite, eu achei uma palavra um pouco diferente do que a gente costuma ouvir. É o meu jeito também um pouco de pregar, né? A gente é uma igreja pentecostal, então a gente gosta, né, de sapatear e gosta de sentir aquele fogo de Deus que a gente chama. Isso é bom, isso é saudável, eu gosto disso, eu nasci nisso e sou disso. Só que a minha característica é um pouco mais desse modo. E a palavra que eu tinha nessa noite falava dessas questões: amor, humildade, pobreza, riqueza, objetivo de vida, chamado, vocação. E quando ele começou a falar, eu me maravilhei, irmãos, porque eu não conversei com ele, a gente já conversou uma vez na vida, não sei, né? E Deus tocou no meu coração, no coração dele, o mesmo sentido. A gente chama isso de confirmação. E é sobre isso que eu quero meditar aqui nessa noite com os irmãos. Culto de jovens do qual eu já participei aqui um bom tempo no Andrino, né? E aqui agora eu retorno para a gente meditar nisso em Deus. E eu creio que é de Deus para essa igreja no momento que a igreja vive hoje. E que nós possamos estar suscetíveis a esse falar, esse sopro do Espírito aos nossos corações hoje. Quando a gente fala de parábolas, meu irmão, a gente tem que ter muito cuidado quando for querer interpretar elas. Como eu estou falando aqui de uma parábola que Jesus conta do rico e do mendigo, eu tenho que ter muito cuidado no que eu vou me ater aqui, porque é uma parábola. E a parábola é carregada de alegorias, de símbolos. Então eu não posso interpretar literalmente diversos aspectos de uma parábola. Porém, dela eu retiro vários ensinos, e é por isso que Jesus, na época, falou essa parábola. Então é necessário entender o contexto da época e o contexto do que Jesus estava falando na época. Para isso, eu tive que voltar alguns capítulos. Aí eu consegui entender o que muita gente interpreta errado isso aqui. Não sei se os irmãos já ouviram alguém pregar sobre, mas tem algumas discrepâncias assim gritantes. Mas aqui nessa noite, para a gente entender o real significado, eu consegui voltar. E lendo, eu vi que Jesus está falando do quê? Do reino de Deus. O que Jesus veio fazer na terra, nada mais do que trazer o reino. O profeta Daniel já havia sonhado, ele já havia escrito, profetizado, que haveria um reino que chegaria e colocaria sobre os seus pés todo o reino da terra, todo o reino terrestre. E os judeus, na época, aguardavam esse reino.
E Jesus chega com esse reino, Jesus chega com essa boa nova. Ele fala, é chegado o reino de Deus entre vós. Só que o povo esperava um reino poderoso e estrondoso. Eles imaginavam que seria um reino político muito forte, que acredito que na mente deles surgiria um Alexandre o Grande de dentro ali e governaria boa parte da região deles. Porém, não foi dessa forma. E agora Jesus, quando começa o ministério, ele começa a falar sobre isso. E é o que a gente vai vendo, lá do capítulo 9, aqui mesmo no livro de Lucas, 9, 10, 11, 12, a gente vai vendo Jesus falando do reino. Ele chama os discípulos e dá instruções a eles. Vocês podem conferir lá, capítulo 9. E seguindo o costume dos rabinos, era muito interessante na época, Jesus chega e chama eles e instrui eles, ou seja, ensina algumas coisas a eles. E como era costume, o rabino ele falava a parte teórica e logo em seguida ele dava uma prática. É mais ou menos um esquema de fixação na mente. Hoje os cursos de preparatórios, todas as outras coisas, eles usam esse método. Que é a gente dá a teoria, em seguida a prática, que a pessoa entende de uma forma mais fácil. E Jesus usava esse mesmo artifício. Por isso que Jesus falou assim, olha, eu dou poder para expulsar demônios, curar, tudo mais, para vocês falarem sobre o reino de Deus. Só que até o momento eles não haviam compreendido o reino de Deus. E como que a gente vai falar de alguma coisa que a gente não entende? Como a gente vai falar de alguma coisa que a gente não conhece? É por isso que Jesus vai passando aqui, no decorrer dos capítulos, a gente vai vendo Jesus falando do reino de Deus. Um trecho que eu gosto muito de ler, e eu já até comentei alguma outra vez, o capítulo 13 de Lucas. Jesus falando dessa estrutura, da forma do reino de Deus. Ele fala assim, olha, o reino de Deus é semelhante, sabe o quê? A semente da mostarda. Que é tão pequena. O Rafael teve lá em casa, ele levou uma sementinha de mostarda que o irmão Ed trouxe, né? É tão pequenininha, nunca tinha visto na vida. E é tão pequenininha. Só que Jesus fala que ela é tão pequena, mas quando cresce, a árvore que dá, ela faz sombra. Os passarinhos fazem ninhos nela. E Jesus continua, olha só, sabe como que é o reino de Deus? O reino de Deus é assim, é como uma mulher que pegou um punhadinho de fermento. Ela colocou ali numa vasilha cheia de farinha, escondeu ali, quietinho, sem fazer nenhum alarde. E de repente liberou toda a massa. O que Jesus está falando assim, esse reino que eu vi falar, o reino de Deus, que é esperança para todos nós perdidos, esse reino de Deus, que Jesus veio para nos reconciliar a Deus, para nos fazer habitantes, detentores dessa cidadania, esse reino, ele chega dessa forma. Porque contraditoriamente, à época, ele chegava assim, com todo o poder e autoridade. Por isso que Jesus fala, todo poder e toda autoridade me é dada. Ele tinha tudo isso, só que ele veio na pessoa do filho do carpinteiro. E a gente, como a gente é tão arrogante, a gente é tão, no vulgar assim, a gente é tão mala, né? Que a gente quer as coisas assim todas pomposas e as maiores. Se Jesus viesse na nossa época, irmão, seria da mesma forma. Nós iríamos querer que Jesus fosse um grande líder mundial, um presidente do nosso Brasil, talvez. Queríamos que ele chegasse com toda essa pompa, com toda essa majestade. Só que majestade é dele, toda a glória é dele, ele não precisa mostrar para ninguém. Porque Jesus não tem crise de identidade. E por falar em identidade, Jesus continua. Que ele explicou para nós, vocês irmãos estão acompanhando, né? O reino de Deus é dessa forma. É assim, ó, é a sementinha. Aleluia. Eu me alegro tanto nisso, porque eu sei que eu tenho pouco tempo para pregar nessa noite aqui, para me ter essa introdução, né? Mas eu fico tão magnificado assim, espantado, porque o reino de Deus acontece dessa forma. Pode acontecer de você sentado aí, irmão, diante da população, você é tão pequeno, são 7 bilhões. Mas dessa pequena mostarda, que sou eu e você, tanta coisa maravilhosa Deus pode fazer. Porque Deus usa essas coisas tão simples para fazer o extraordinário. Deus usa as coisas pequenas, sabe para quê? Para surpreender a gente. Nós somos tão apegados à aparência e à estrutura e tanta coisa. Jesus vem e vai encontrar a gente de cara. Ele bate de frente com todas as nossas concepções. E esse era o reino de Deus. Ele falava, essa é a esperança, esse é o reino, é chegar no reino. A esperança para todos nesse reino. E quem vai habitar nesse reino? Quem vai morar? Quem é cidadão dos céus? E é isso que Jesus vai explicar, versículo 13, 14, 15, até o 16, a gente chega aqui. Ele vai falando ali algumas parábolas. Ele vai explicando uma característica em comum que todos esses habitantes do reino têm. E é muito interessante que aqui eu já entro na palavra.
que Jesus vai explicando. Vocês conhecem a parábola da ovelha perdida? Da dracma perdida? Então, isso mesmo. O que Jesus está ensinando ali? A diferença entre valor e preço. Olha, uma ovelha saiu, não deixa todos e vai atrás daquela, por quê? É preço, irmãos? Não, tem 99 no aprisco. É valor. Jesus já começa dizendo: os habitantes do reino de Deus são aqueles que aprenderam a dar valor às coisas. Porque eles aprenderam que de um grão da semente da mostarda, Deus faz árvores para dar sombra e os pássaros fazem seus ninhos. De um pequeno punhado de fermento, esses que creem no reino de Deus levaram toda a massa. Um jovem só muda todo um bairro facilmente nas mãos de Deus. Uma pessoa só salva ou leva o evangelho a toda uma família pelo poder de Deus. Um só, irmãos, pode fazer grande diferença. A gente vê nas histórias dos avivamentos, um homem em oração, um grupo pequeno em oração, Deus toma aqueles homens e marca uma história para sempre. É um mistério do reino de Deus. Só calma aí, eu não cheguei ainda onde eu quero chegar. Glória a Deus, né? Então esse é o reino que nós somos hoje detentores por essa graça de Deus. Jesus veio para isso, desesperançosos, perdidos, sem saber o que fazer da vida. Jesus veio assim: não veio para o meu reino, vinde bendito. Algo está preparado desde a formação da terra, antes de tudo, já estava preparado para vós. Aí Jesus vai falando: olha só, tem uma parábola muito interessante da grande ceia, do grande banquete. Tem muito a ver com essa parábola do rico e mendigo. Jesus fala assim: olha, aquele homem fez uma festa, chamou todo mundo. Aí foi eu acabei de casar. Aí só não quer, né? Acabei de casar, então, lua de mel, tal, não vai dar. Ah, não, eu comprei um boi lá, eu tenho que olhar aquele boi, porque né, o olho do dono que engorda, né? Aquela velha história, desde a época já tinha, o olho do dono que engorda o boi. E eles colocando um monte de desculpas. De repente aquele servo chegou e, olha só, eu busquei, mas não veio ninguém. Ah, ninguém quis vir. Sabe o que tu faz então? Vai por aí, pega os aleijados, os leprosos, prostitutas, pega o que a sociedade não dá nada, pega esses aí, chama eles para cá, que aqui tem comida, aqui tem banquete. O que Jesus estava falando era contra os fariseus da época, meus irmãos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que contextualizar. E quando eu vejo os fariseus, eu me vejo no espelho, porque nós somos religiosos hoje. Nós somos detentores da palavra, não é? Hoje nós sabemos tantos, meus irmãos. A gente tem a revelação completa nas nossas mãos. Aqui na época de Jesus eles não tinham. Eram Moisés e os profetas mesmo. Mas agora nós temos a revelação completa de Deus. Por isso que a Bíblia diz que tudo que estava oculto, os segredos dos séculos, são revelados a nós. Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. E nós estamos aqui através desse poder. Amém. Então Jesus começa a falar: vocês entenderam o reino? Os irmãos entenderam o reino de Deus? Amém. A forma, a estrutura, como funciona, é maravilhoso. A gente vê o agir de Deus, que é do nada, Ele faz surgir. Ele que traz as coisas à existência. Mas para entrarmos nesse reino, tem uma característica comum do pessoal que é chamado para lá. Essa característica comum é contada nessas parábolas. A gente vê a parábola do administrador fiel. A gente vê tantas parábolas e chegamos nessa do rico e do mendigo. E quando nós chegamos aqui, a gente é confrontado com uma realidade. Se os irmãos não repararam, mas é uma coisa até simples a gente perceber, a Bíblia começa em Gênesis, correto? Termina em Apocalipse, tá certo? Amém? E no começo do Gênesis eu vejo o quê? Homem, Deus, árvore da vida. No fim, Apocalipse eu vejo homem, Deus, árvore da vida. O que isso quer dizer, Rodrigo? O princípio e o fim fala de vida. E é por isso que Jesus fala, João escreve isso. O que inimigo está aí para fazer? O que diabo, o que Satanás está aí para fazer? Roubar, matar e destruir. E eu vim para quê? Para que tenham vida. Mas é só uma vida assim, Jesus? Não. Vida em abundância. É por isso que Jesus está falando isso. Os fariseus eles viviam bem, eles eram conhecedores da lei. Se vocês conhecem o costume da época, lá pelos 12, 13 anos, já tinha decorado todo o Pentateuco ali, até alguns profetas, eles já eram praticamente doutores.
nos 16 anos, eles já estavam debatendo a interpretação da Bíblia. Então o fariseu velho, aquele barbudo que a gente vê nas imagens, ele já era um homem muito, digamos assim, muito experiente nisso. Por isso que ele chegava com toda a audácia para Jesus. Porque ele falava assim, olha só, Jesus, com 16 anos ele já dominava isso. Então, vem falar essas coisas assim para mim, só que eles eram pegos na sabedoria de Jesus. Jesus está falando aqui é para eles, e fala para nós. Como eu estava dizendo, eu vejo os fariseus como nós hoje. A gente sabe tanto de Deus, não é, meus irmãos? A gente tem a Bíblia, a gente carrega ela embaixo do braço, a gente carrega ela no celular, a gente carrega ela em tanto lugar. Tem a Bíblia aqui, a gente lê a Bíblia, está lá o Salmo 91, aberto lá em casa e tudo mais. Não é porque a gente conhece a Bíblia, a gente vem da igreja domingo. Só que Jesus fala exatamente contra esses nessas parábolas. Porque ele fala assim, olha só, sabe o que vocês são? Vocês são apenas sepulcro caiado. É apenas uma máscara, é apenas uma casca. Ocos, podres por dentro. E aqui sim, pegando ali o gancho do nosso irmão, entra o que Deus quer para nós essa noite. Um chamado, um aviso, algo de Deus para que nós possamos nos despertar para isso que é chamado de amor. E só vive em amor quem descobriu o significado da vida. Muitos filósofos, muitos. E eu até por um certo tempo eu me induzi esse caminho de tentar interpretar o porquê da vida através da filosofia. Porém não há uma resposta, não há um fim. Platão, Aristóteles, não há. Mas nós encontramos isso na Bíblia. Porque ela termina e começa com vida. Fez sentido agora? Fez sentido. Porque o homem está morto no pecado. Condenado já, meus irmãos. A morte entrou no mundo e acabou com tudo. Natureza, ser humano, sentimentos, relacionamentos. É por isso que a gente vê nós hoje tão vazios, tão mesquinhos, tão egoístas, tão ricos por fora e pobres por dentro. Opa, rico por fora e pobre por dentro? Como assim? A gente leu aqui na parábola. O que Jesus está falando? Ai de vós, fariseus hipócritas. Ai de vós, interpretadores, intérpretes da lei hipócritas. Ai de vós, crentes da Assembleia de Deus. Eu falo Assembleia de Deus porque nós estamos aqui hoje. E tantos outros. Ai de vós, por quê? Hipócritas. Ai de vós, que o quê? Que se preocupam tanto com fora. Olha só, o que esse homem era? Rico, se vestiu de púrpura, e finíssimo. E todos os dias ele se regalava esplendidamente. Todo dia ele se alegrava, ele mostrava, que eu tenho, que eu posso, não é? Tudo posso naquele que me fortalece. Aí não leu o restante. Posso sofrer, posso passar fome, posso tantas coisas, porque Ele me fortalece. Aleluia. E aqui eu olho para esse homem, e de Deus eu sinto meu coração estremecer. Porque eu olho para a minha vida, eu já estou operando já aos 24 anos, eu fico pensando, meu Deus, e amanhã o que será? O que vai acontecer? Eu cresci nos bancos da igreja, e tanta gente que eu cresci aqui, eu sempre falo isso quando pego o microfone, mas é o que age no meu coração. Tantos que hoje estão presos, tantos que hoje eu ouço notícias foram mortos, porque eles se meteram nas drogas e foram assassinados, e tantos que estão perdidos, tantos que vivem na igreja, tem gente que prega, mas o cara tem filha lá não sei aonde, e vive uma vida tão promíscua, eles não sabem que é evangelho. Estamos lá juntos, na mesma aula da escola dominical, das crianças. Tantos anos ouvindo essa palavra, mas o que aconteceu? Está aqui a resposta. É só uma casca. É só algo que não entra no coração. Mas o Evangelho de Deus, irmãos, tudo que eu estou falando aqui tem um começo e um fim. Fique comigo aqui mais um pouquinho. O Evangelho de Deus veio para o mundo, o reino vem, sendo sim, o reino de Deus veio para trazer esperança. Ele vem com poder, ele vem com autoridade sim. Mas nós queremos um poder e autoridade para quê, irmão? Para simplesmente mudar a nossa situação. Nós queremos um reino de poder para conquistar o mundo. Não, porque crente, se está fazendo concurso lá, o crente tem que estar em primeiro lugar, porque ele é crente. Ele não precisa nem estudar, porque ele é cabeça, ele não é cauda. A gente se pega nesses chavões assim, porque a gente se ilude que Jesus veio para isso, que o poder de Deus é para isso. Muito pelo contrário, meus irmãos, o reino de Deus, como ali naquelas parábolas do fermento e do grão de mostarda, é um reino de transformação. Jesus veio para transformar o homem. Jesus veio para mudar a essência do homem. Porque
Porque o homem jazia em pecado, irmão, condenado em pecado, perdido. Ou vai dizer que você também não é assim, ou a gente ainda luta. A gente vive nesse paradoxo do já e do ainda não. Porque o reino de Deus veio, mas ainda não completamente. Nós somos santos, mas ainda não completamente. A gente vive nisso, e nós vai operando pecado, a gente vai lutando contra, e vai querendo que o Espírito vença. E nisso, Jesus entra e nos fala, olha só, havia certo homem que ele era rico, e ele vivia muito bem. E lá, bem pertinho dele, tinha um mendigo, chamado o quê? Lázaro. O mendigo tem nome, o rico não. O mendigo é lembrado por nome, mas o rico não. Irmãos, certa vez, a gente sabe que o pessoal que não é da igreja, eles gostam muito de falar da questão de dinheiro, né? Aqui nós só queremos dinheiro, dízimo e tal. E eles comentam que, por um lado, a igreja é uma igreja de rico, né? Certa vez eu li algo e depois a pessoa veio conversando comigo, eu converso muito com essa pessoa. Disse, mas é a tua igreja lá, é a igreja de rico. Eu disse, não. A religião é coisa de rico, verdade. Porque quem quer, sempre quer ter mais, né? Se eu tenho um carro, por que não vou ter dois? Já aproveito, já compro o terreno do lado, já dou uma aumentadinha na garagem, já vou. Expansão. Expansão do meu reino. Expansão da minha vida. Expansão dos meus desejos, dos meus prazeres. Porque, né? Eu quero ter. E não tem mal nenhum nisso, irmão, meu Deus. Só que igreja é coisa de pobre. Coisa de pobre, Rodrigo? Como assim? Meu Deus. Igreja é coisa de pobre, irmãos. Religião pode ser coisa de rico. Que eles querem usar Deus, ao invés de ser mamon, né? Ao invés de ser o ídolo dinheiro, bota Jesus, aí fica bonitinho, aí empresta. Mas a igreja é coisa de pobre. Sabe por quê, meu irmão? Não que a gente tem que ser pobre. É porque a igreja é coisa de quem abriu mão de tudo e deu para Deus. Ele abriu mão da própria vida, do próprio dinheiro, do próprio futuro, dos próprios sonhos. Ele depositou aos pés de Deus. E agora não é mais nada dele. E quem não tem nada, irmão, é o quê? É pobre. Igreja é coisa de pobre, porque entregou tudo para Deus e não tem mais nada. Agora ele fala, Deus, o que tu queres que eu faça, Senhor? O que eu tenho que fazer com tudo isso que tu me deu? O que eu tenho que fazer com esse bom emprego que o Senhor me deu? O que eu tenho que fazer com esse conhecimento, essa graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado? O que eu tenho que fazer, Senhor, com essa família, com esses carros, com esse meu trabalho? O que eu tenho que fazer, Deus? Não é nada meu, é teu. Igreja, irmãos, é coisa de pobre. É o que a gente vê aqui. Está lá esse homem, ele tem tudo. E está um mendigo que ali diz que até os cães vinham a ver as úlceras dele. Lamentável, deprimente. Então nós vemos agora que eles acabam no mesmo fim. Que existe uma realidade para todos. Negro, branco, amarelo, pardo, rico, pobre, feio, bonito, gordinho, magrinho, alto, baixo. Para todos é a morte. E depois da morte, o que acontece, Rodrigo? Aqui Jesus conta uma parábola para os fariseus. Fariseus, ai de vocês, avarentos. Ai de vocês que dão dízimo das hortaliças ali, mas o coração de vocês, amor. Vocês são tão minuciosos em algumas coisas, mas é só da boca para fora, porque lá dentro está tão podre. Porque o reino de Deus não entrou para transformar. É aqui quando olha esse homem rico, ele está lá, e de repente Jesus conta essa analogia aqui, e Jesus vai falando, olha só, ele olha para Abraão, pai Abraão, por favor, pede que ele molhe só o dedo na pontinha da água e molhe. Que ser? Irmãos, analise comigo, bem rapidamente, não quero me deter muito. Ele estava lá, numa pior situação, ele tinha ouvido falar, ele conhecia já, e de repente ele está lá e sabe o que ele pede? Molhe o dedo e molhe, porque aqui está muito quente, está um calor infernal, literalmente. A característica de uma pessoa mesquinha. Ele vivia só do momento e viveu a vida toda assim, só para si. Não quis se arrepender, não quis nenhum momento de chorar. Não, ele assim, olha só, estou sentindo sede aqui, a boca está seca, então só molha.
Depois eu vejo lá no finalzinho ele falando: pai Abraão, mande que alguém vá lá e pregue para eles, alguém que vem daqui. Olha, pode ser eu também, mas manda alguém lá para falar para meus irmãos. O que ele está fazendo aqui, Rodrigo? O que isso significa? Ele está querendo se justificar. Olha só, eu não sabia que era assim. Então, olha, tem meus irmãos lá, eles também não sabem igual eu. Aí, o que Abraão fala? Moisés e os profetas falaram. E é um grande perigo, meus irmãos, a gente viver a nossa vida. Aí passa os 20, passa os 30, os 40, os 50, 60, 70, 80, 90. Tem gente que chega a 100, tem gente que chega a 110, tem gente que chega a 120. Mas depois, nós temos que estar diante de Deus. E estando diante de Deus, não tem desculpas, meu irmão. Porque, ora, lembra-te que recebeste os teus bens de vida, Lázaro igualmente, só que males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Ou seja, o que se tem que fazer em vida. Porque depois que passou a vida, não adianta mais. Eu falo isso, eu prego isso, porque eu estava pensando, meu Deus, o que acontece com as nossas igrejas? A gente luta tanto, tem tanto obreiro, tanta gente pega junto, irmão, dirigente que sabe, que trabalha, que faz tanta coisa, se vira nos 30, e está ali, e prega, e ora, e jejua, e passando, e venhando, muda uma meia dúzia de crentes, o resto são os mesmos. Eu penso, meu Deus, por quê? Nós temos oração, nós temos jejum, nós temos a pregação, nós temos tudo isso, mas falta algo. E a mesma afronta, o mesmo chamado, puxão de orelha de Jesus dos fariseus é para nós. Porque assim como esse rico, nós temos tudo, mas nós somos capazes de estender a mão para aquele necessitado. A igreja de Atos, meus irmãos, o Espírito Santo acrescentava cada dia mais um crente. Sempre tinha gente se convertendo, é uma maravilha. Mas sabe como que eles eram? Tinha uns apóstolos, imagina, eles vinham lá, falavam e direto de Jesus. Mas sabe o que eles faziam? Os crentes eram tão cheios do amor de Deus, que quem tinha um terreninho sobrando lá no canto, que tanta gente deixa lá jogado, né? Eles vendiam para ajudar quem não tinha nada. Eles não tinham nada como o seu, está escrito. Eles não tinham como o seu, era de todos. Aí você, irmão, todo belo e pomposo, está aí. E você quer só para você. Aí você faz campanha da vitória, e quer isso, e quer aquilo. Mas esquece que ele tem tão pouco, precisando apenas de uma cesta básica às vezes. Meu irmão, 7 bilhões de pessoas na Terra. Se você tem algum bem, algum patrimônio de mais de R$8.600, você já está melhor do que 3,5 bilhões de pessoas. Você é mais rico do que todos eles. Rodrigo, eu tenho uma casinha ali, né? E tenho um carro também. Opa, passou de 146 mil, você já está melhor do que 90% da população do mundo. Sério? Verdade, estatística. Nós somos ricos e abençoados por Deus. Nossa nação abençoada, é próspera. Nós temos políticos na Câmara de Vereadores, deputados, tanta gente. Nós temos influência, a igreja brasileira hoje tem poder, tem influência, tem nome. Para quê? Para ser um resgate àquele que precisa de uma mão amiga. Para ser um resgate àquele que é incompreendido da sociedade. É para o drogado, é para a prostituta, é para o travesti. Aleluia! É pro pobre que vem aqui na igreja, irmão, ele senta lá no final, que ele tem vergonha, e a gente não é capaz de ir na casa, não perguntar se quer algo. Rodrigo, mas eu ganho pouco, mas sobra ali os 50, a gente faz tanto lanche, irmão. É um chamado de Deus. Eu orava e dizia, meu Deus, mas por que eu tenho que falar isso, Deus? Que coisa, não pode ser aquelas palavras que o pessoal prega, eu gosto, não. Porque Deus nos chama ao arrependimento. Porque daqui a pouco Jesus está chegando. Ou ele volta para você, ou volta para todos. É iminente. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente vive a nossa vida tão dissolutamente. Como assim? Tão sem saber o porquê. Mas nós temos uma vocação, um chamado. Sacerdote santo, eleito de Deus, para ser luz e sal nessa terra. E não adianta, irmãos, é Bíblia. Não sou eu que estou dizendo. O irmão está passando fome. Deus te abençoe.
e está lá passando fome, não adianta. Irmão, está depressão? A gente está orando, não vai ajudar, não procura se envolver. Nós precisamos de uma igreja, irmão, que tenha uma mão estendida. Nós precisamos que o nosso coração seja cheio do amor de Deus, nós sejamos despertados por Deus, e isso está nas mãos da nossa geração. Eu fico pensando, meu Deus, será que a gente deixou a peteca cair, a bola passar? Porque quando eu olho os adolescentes tão cheios de Deus, eu vivi um tempo do lado do irmão Reginaldo, e eu vi, eles têm tantas experiências, tantas coisas, e eu olho para a nossa geração, dos 20 e tantos, a gente deixou passar. A gente buscou as nossas faculdades, o nosso dinheiro, esqueceu Deus, e agora está na mão deles. Porque Deus está tão poderoso, tão próximo com eles. A gente vê adolescente que prega, que ora, que é baseado no Espírito Santo, e hoje tem jovem que não é. É por isso que eu prego isso aqui. Falta de amor, falta humildade, falta saber que nós somos todos necessitados. E o mesmo Deus que estende amor para mim, por que não vou estender para o meu irmão? Por isso que igreja é coisa de pobre. Porque a gente que não quer aparecer, sabe? A gente que não quer se mostrar. É jovem que não precisa sonhar com a Ferrari. Não precisa. É jovem que não precisa ostentar. Pô, que mais? Ostentação. Hoje eu só posto no Facebook, tá? Ostentação. Praia tal, não sei aonde, festa tal. Mas Jesus fala que isso é escravidão. Jesus nos dá outro nome, escravidão. E no fim a gente tem uma realidade inevitável. Não tem justificativo, meu irmão. Eu estava lendo um livro, uma pequena parte. E esse homem, missionário, podemos chamar, ele foi nas favelas fazer um trabalho de evangelização. E lá na favela ele conheceu a realidade e viu que lá não dá de pregar esse Deus de só vitória. Não dá. Ele viu a realidade lá que não fechava. O pessoal ia matar ele. Porque como você vai falar com uma mulher que o filho acabou de morrer baleado por um traficante? Como você vai falar dessa forma para alguém que o filho é usado como um aviãozinho, sabe? Aquele que é olheiro, é informante, que leva droga de um lado para o outro. Como você vai falar dessa forma de Deus para essa mulher? Não fecha, irmão. Só o evangelho verdadeiro. Esse homem, ele foi lá, fez essa experiência, evangelizou. E no fim ele fala assim, olha só, uma dica, um conselho que eu deixo para todos os irmãos. São 5 pontos. Primeiro, ganhe muito. Irmão, ganhe muito mesmo. Deus te deu essa capacidade, trabalhe bastante. Você é um grande comerciante, irmão, seja o melhor. Um grande profissional, seja o melhor. Irmão, ganhe muito, mas tem uma coisa, gaste pouco. Para quê? Para não reter nada. Para quê? Para doar generosamente. Ganhe muito, gaste pouco, não retenha nada, doe generosamente, sabe para quê? Para dormir tranquilo. 5 pontos. Aí a gente chega no fim da vida e a gente olha para o rico e olha para Lázaro. A gente viveu uma vida abençoada e no fim ainda tem a vida eterna. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E de mim mesmo não tem nada como impactar ninguém aqui. Só o Espírito Santo de Deus é que pode tornar isso aqui como brasas vivas, tocando cada coração, cada vida, despertando-nos nessa noite. Eu queria convidar com a permissão do obreiro, claro, a ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Que eu falo isso aqui, meu coração arde, e eu prego para mim, e para você, para que juntos, como igreja de Tubarão, meus irmãos, a gente possa fazer algo diferente, porque nós somos chamados a um propósito nas nossas vidas, e eu fico maravilhado com isso. As últimas vezes que eu peguei o microfone, eu compartilhei disso, que eu lembro que das épocas da minha avó, lá na Tapera, sul da ilha, de Florianópolis, e as outras irmãs de oração, assim pela rua, e elas falavam, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um plano, Deus tem uma obra, e aquilo ficava no nosso coração, eu não esqueci. E sabe o que falta em nós hoje? Sabemos que Deus tem um plano na nossa vida, Deus tem uma obra em nossas vidas. Irmãos, Deus tem sonhos, mas só que a gente sabe que não é o sonho como o sonho a gente vê.
Porque Deus não tem falta de nada. Deus é todo poderoso. Mas só no sentido poético da coisa. Deus tem desejo, Deus tem planos, Deus tem caminhos, Deus tem coisas extraordinárias para fazer através da minha e da sua vida. E a vida vivida para si mesma, irmãos, ela é tão vazia, ela é tão podre, ela é tão baixa. Evangelho de Deus, igreja de Deus é feita para compartilhar, é feita para abraçar um outro, é feita para caminhar junto, é feita para ajudar um outro, a gente busca Deus junto, a gente multiplica junto. Isso é igreja, isso é comunidade cristã. E nessa noite, eu não tenho muito esse costume, mas se você quiser chegar até aqui para pedir algo de Deus, o amor de Deus no seu coração, eu faço esse convite. Temos aqui os obreiros para orar por você. Você que quer falar diante da igreja, olha só, eu quero ter mais amor. E quando você vier à frente, quem está olhando aí, ele vai pensar assim, opa, eu posso contar com aquele amigo. Eu quero viver com esse olhar de estender a mão para o meu próximo. Eu quero viver com esse olhar de ter um significado mais alto para a minha vida. Que o fim, que o último da minha vida seja Deus. Não Deus por causa de mim, do meu desejo, mas Deus por causa de Deus, do que Ele é, da sua graça, do seu poder. Nós precisamos ser transformados, meus irmãos. Nós precisamos que isso entre na nossa vida. Irmãos, nós precisamos que isso seja escrito na nosso coração de pedra e seja estraçalhado, para que nós possamos ter um evangelho vivo, um cristianismo vivo. E essa igreja será tomada cada vez mais por Deus. E vai ficar pequeno o lugar. A partir do momento que nós tomamos esse compromisso, fica pequeno, falta banco. Falta gente para visitar, falta um monte de coisa. Porque Deus opera, Deus agrega mesmo. Deus toma com poder. E aí sim ocorre conversão, transformação, ocorre salvação, cura, milagres, sinais. Demônios caem, são expulsos no nome de Jesus. Porque nós precisamos disso. Meus irmãos, eu prego com o coração, com a alma, que nós precisamos, eu preciso que a gente pare de querer tanto aparência e a gente viva o verdadeiro evangelho desse Deus que forma o nosso coração, desse Deus que guardou nossas vidas até hoje. Eu vim aqui hoje, tantas lembranças da época que eu estava aqui no Andrino, e de repente eu vi Deus na minha vida, como Deus é misericordioso, como Deus é poderoso. Como Deus é verdadeiro, meus irmãos. Deus é real, Ele está aqui. Muitas vezes você vem no culto e diz: hoje o culto estava frio, eu não senti Deus. Você não precisa sentir Ele. Ele está aqui porque Ele disse que estaria. Eis que eu estarei convosco. Ele disse e Ele está aqui. Ele está aqui para transformar a minha e a sua vida. Para sempre, para sempre, para sempre. Para nunca mais sermos os mesmos. Para nunca mais sermos tão pequeninos, tão minguados. Evangelho tão água com açúcar, mas poderoso, cheio de autoridade. Para quando eles olharem para o Rodrigo, mas o Rodrigo não é tão assim, tão mais ou menos. Mas ali tem poder de Deus. Quando eles olharem para o jovem, mas jovem é jovem, né? Aquele jeitão. Não, mas tem poder de Deus, autoridade de Deus na vida dele. A partir do momento que nós descobrimos palavra, oração, consagração e amor, fé sem obras é morta. Vida cristã sem algo palpável é morta. Que nós refletimos a glória de Deus como? Nós, irmãos, com perdão da expressão, nós materializamos Deus, irmãos, aqui na terra. Eles não veem Deus, mas eles olham para mim e para você e veem a imagem de Deus na minha e na sua vida. Por isso que nós precisamos disso. Que nós possamos nessa noite tomar isso para nossas vidas e assumir esse compromisso. Pai Santo, eu te louvo. Deus, só Tu podes fazer milagres e maravilhas. Só Tu podes fazer essa palavra mudar vidas e corações. Só Tu, Deus, nas Tuas mãos pode tomar essa igreja, Deus, e levar ela a outros lugares da Tua presença. Só Tu pode levantar homens e mulheres neste lugar, crianças, adolescentes, jovens, idosos, jovens casais. Só Tu
Deus, venha o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Deus, como ela é feita no céu. Seja feita em nossas vidas e através de nós. Para a glória do teu nome nós liberamos, nós clamamos, nós, Deus, pedimos, suplicamos. Vem sobre nós e toma-nos, ó Deus. Direciona as nossas vidas. Que sejamos fazedores, sim, aqueles que cumprem a tua vontade. Essa noite nós oramos por cada um, Deus. Toma e guia cada um com tuas fortes mãos, em nome de Jesus. Amém. Serão minhas palavras. Deus abençoe. Glória a Deus. Volte para o teu lugar. Crente, sabendo que o Evangelho é um Evangelho de transformação.